Oi, Paula. Boa noite, Nath, tudo bem? Boa noite. A música tá muito alta? Não, tá ótimo. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar aí. Ah, tá bom. You've got the music in you, don't let go. You've got the music in you. One dance, what is gonna go through. Don't give up. You've got a reason to live. Can't forget. We only get what we give. Olá, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão por aí? Eu sou Natália Gomes, consultora fiscal de implementação de software, contadora de formação, mas nas minhas horas vagas, mentora de carreira e amante aí de tecnologias diferentes e inteligência artificial. Hoje eu tenho aí o prazer de receber uma pessoa convidada super especial para falarmos aí sobre tecnologia de investimentos. Estou até com o Google aberto aqui para não falar besteiras, tá? Besteira aqui na nossa live de hoje, ó. Segundo o levantamento realizado pelo Serasa, em dezembro de 2023, indicou que tinha 71,1 milhões de brasileiros em situação de inadimplência. Isso é bastante, muitas pessoas aí no Brasil que não conseguem organizar sua vida financeira, e hoje, na era da tecnologia, com tanta tecnologia e avanço tecnológico, vamos dizer assim, as pessoas ainda ficam endividadas e ainda não conseguem fazer os seus planejamentos. E então, por isso que eu convidei essa pessoa super especial aí, que ela é especialista em investimento, consultora Sápia Bapirrana, Paula Guedes, seja bem-vinda. Obrigada, Nath. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje para conversar com você, falar sobre esses assuntos que são tão importantes, né? Tecnologia e investimentos. São dois assuntos que eu gosto muito, então vai ser um prazer estar aqui hoje para conversar com você. Para quem não me conhece, eu vim da área de tecnologia, trabalhei 18 anos como desenvolvedora de sistemas, então a área de tecnologia também é uma área que sempre foi muito presente na minha vida. E depois, ao longo do caminho, aí fui entrando no planejamento financeiro e nos investimentos que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. E agora eu quero te perguntar algo pessoal, antes da gente iniciar aí toda a parte tecnológica, digamos assim. Quem é Paula Guedes para você? Para mim, hoje eu sou a Paula Guedes, planejadora, especialista em investimentos. E eu amo essa profissão. Hoje fiz minha transição de carreira técnica recentemente. E hoje eu trabalho exclusivamente fazendo planejamento financeiro, ajudando as pessoas, transformando a vida financeira das pessoas. Como você disse agora no início, infelizmente a gente ainda tem um número muito grande de pessoas endividadas, porque nós não temos a cultura da educação financeira, nós não tivemos, né, essa cultura da educação financeira. Hoje, agora isso está mudando, as novas gerações já estão começando a levantar por isso um pouco mais cedo, e nós não tivemos. Por isso que esse número tão grande de pessoas que estão endividadas, pessoas que não conseguem se organizar. A Carolina falou que está muito bom. Não dá para entender o que eu falo? Ô, Carol, não dá para entender o que eu falo ou o que a Paula fala?
Ah, o da Paula? Tá dando microfonia? Ixi. Bom, não sei agora. Vamos ver, Paula. Eu vou desligar o que a gente vê de celular. Tá bom. Mas você me ouve? Eu te ouço. Nós estávamos falando aí sobre essa cultura do brasileiro, né? Da inadimplência e de não conseguir, por exemplo, guardar dinheiro ou até mesmo realizar os seus sonhos. Isso é uma coisa muito importante aí. Eu, por exemplo, eu vou te falar, Paula, uma coisa que eu fiz há uns 3 anos, que o meu sonho era ir para a Inglaterra e estudar inglês lá por 30 dias. Então, eu tive que me planejar, porque isso tudo local, e eu queria ficar em apartamento na frente da praia, na Inglaterra, em Brighton, estudar inglês, eu queria fazer tudo, eu queria comprar, comer do bem, do melhor, então eu gastei um valor de R$ 22.000. E para fazer esse meu sonho realizar, eu tive que poupar, investir e fazer todo esse cálculo de investimento para o meu sonho tornar realidade. O que você falaria hoje de como as pessoas podem fazer isso no seu dia a dia, por exemplo, com os seus sonhos? É isso mesmo, você seguiu o caminho certinho, Nath, que é o de planejamento financeiro mesmo com antecedência. O que acontece muito hoje é, às vezes, as pessoas não se planejarem e decidir de última hora e acabar se endividando para realizar um sonho. E o mais adequado é você conseguir fazer esse planejamento antes. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem internacional, quero fazer um intercâmbio daqui 1 ano, 2 anos. Então, já começar desde agora a avaliar qual é o valor que eu pretendo gastar nessa viagem, né? Fazer pesquisas de mercado, conversar com quem já fez esse tipo de intercâmbio, esse tipo de viagem, para avaliar o quanto que seria necessário para você gastar nessa viagem. E aí, a partir disso, avaliar o quanto que você consegue poupar todos os meses para atingir aquele valor. E verificar se, poxa, será que esse sonho é possível de ser realizado no período em que eu quero, né, que eu estou me dispondo, ou não, né? Então, é muito importante a gente fazer esse planejamento antes, porque é o planejamento que vai nos dizer se aquele sonho é possível de ser realizado, né, naquele período, ou se eu tenho que mudar a data da minha viagem, ou se eu tenho que aportar mais dinheiro todos os meses para que eu consiga realizar esse sonho. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir ter essa visão antes e se planejar com calma para realizar os sonhos sem se endividar, porque a melhor coisa é a gente fazer uma viagem e voltar tranquilo, já pensando na próxima viagem, né, Nath? Com certeza. E assim, falando de tecnologia, né? Como que a tecnologia hoje, porque no tempo eu fiz todo esse planejamento em Excel, então foi assim, isso tem uns 3, 4 anos, foi chato de ficar fazendo esse planejamento em Excel e eu fiz buscas na internet de tudo quanto é coisa, enfim. Com a tecnologia e com a sua especialização em investimentos, qual aplicativo que nós poderíamos usar para fazer isso acontecer, por exemplo? Hoje a gente já tem bastante a tecnologia ao nosso favor para ajudar, então não necessariamente você precisa ser boa em exatas, viu, Carol? Hoje a gente tem os aplicativos para nos ajudar com isso. Hoje eu atendo na Super Rico, que é uma franquia de planejamento financeiro, e lá nós temos o aplicativo da Super Rico, que ele está disponível para todo mundo baixar, e lá você pode começar a fazer o seu controle financeiro por lá, inclusive também colocando os seus objetivos, o valor do seu objetivo e o prazo que você quer realizar aquele seu sonho. E aí a plataforma já vai te dizer qual é o valor que você precisa reservar todos os meses
para que você alcance aquele objetivo no tempo que você quer, tá? Então, o aplicativo Super Rico, ele ajuda uma pessoa que queira realizar qualquer tipo de sonho, por exemplo. Uma pessoa quer comprar um carro, quer fazer uma viagem, quer comprar uma bolsa da Prada, uma coisa assim. E lá no aplicativo Super Rico, ela pode definir o quanto que ela vai guardar e em quanto tempo isso vai levar, é isso? Exatamente, ela pode adicionar quantos objetivos for, porque também a gente, né, muitas vezes a gente não quer uma coisa só, né? A gente tem mais de um sonho aí para realizar. Então você pode adicionar quantos objetivos você tiver, o valor que você pretende gastar para cada objetivo, se não souber, pesquisa, né? Coloca um valor aproximado, pelo menos, e a data que você pretende comprar aquele objeto ou que você pretende realizar aquele sonho, e a plataforma já vai fazer esse cálculo para você. Então, se você tem mais de um sonho, então ela já vai fazer aquele cálculo, né, para que você já comece a fazer o seu planejamento e avaliar essa questão que eu disse há pouco. Ah, poxa, será que eu vou conseguir reservar esse valor todos os meses para conseguir viajar em 2025, por exemplo? Ou não, né? Então, você já vai conseguir ter essa ideia fazendo tudo isso pela plataforma. E dentro da plataforma também, Nath, você consegue fazer, além de planejar os seus objetivos, você já consegue fazer o seu controle financeiro lá dentro também, que ajuda muito em todo esse processo. Muito interessante, porque o que eu vejo muitas pessoas fazerem se endividam muito, porque deixam para a última hora. Brasileiro é assim mesmo, e acaba que é por isso que a gente iniciou a live. Aí eu iniciei a live falando sobre os 71 aí milhões de brasileiros que estão inadimplentes de acordo com o Serasa. Está no site do Serasa essa informação. Esse aplicativo, o app Super Rico, eu quero te falar que eu achei super interessante por causa dessa situação, que é uma coisa que, se as pessoas organizarem, elas conseguem sim colocar os seus sonhos em práticas, realizar suas viagens, comprar os seus carros do sonho e etc. Tem uma pergunta aqui do Luiz. Como que acessa essa plataforma Super Rico? Eu também estou em dúvida. Por exemplo, eu tenho meu celular Samsung, eu entro no Story, na galeria. Como que eu faço para acessar? Tem o aplicativo via celular que você pode baixar, ou você pode acessar via web, que eu, inclusive, recomendo mais, porque a visão fica mais abrangente, fica melhor. Então, na web é superrico.com.br, você vai fazer o seu login, vai se cadastrar na plataforma, mas eu vou deixar aqui, quando a gente terminar, eu vou deixar o link aqui da plataforma, então não precisem sair agora, eu vou deixar o link aqui para vocês se cadastrarem. E aí, se cadastrando na plataforma, vocês já vão ter acesso gratuitamente a tudo isso que eu falei. Então, vocês vão poder cadastrar os objetivos de vocês e iniciar o controle financeiro, o controle de gastos ali do dia a dia, que é muito importante para que você, de fato, consiga poupar todos os meses para realizar esse sonho, né? Porque isso é um fator essencial. A gente fazer os investimentos um hábito, né? Para que ele entre realmente na sua rotina, no seu mês a mês, para que você consiga investir todos os meses, para que você alcance aquele seu objetivo. E é isso que a plataforma te ajuda a fazer, através da tecnologia. Bem interessante. E eu gostaria de saber também o seguinte: hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor e a gente ainda não utiliza ela como deveria, né? Eu estudo muito, eu testo muitas plataformas e a sua, por exemplo, a que você está apresentando para a gente aí, que ela é uma franquia, né? O app é Super Rico. E ela, por exemplo, eu achei muito interessante, fiz questão de mostrar aí para o pessoal essa plataforma, nesse sentido que eu te falei, de realizar planos e colocar metas e poupar e prazo para que isso ocorra,
Mas eu gostaria de saber, assim, de você, por exemplo, uma pessoa que está endividada, o app Super Rico, ele consegue ajudar essa pessoa de alguma maneira? Também, Nath, lá dentro do aplicativo, a gente tem uma aba que é organizador de dívidas. Então, para quem está nesse momento com dívidas a pagar, além de começar a fazer o controle de gastos, que é muito importante para iniciar as estratégias de quitar as dívidas, lá tem essa parte onde você pode listar as dívidas que você tem, com os juros que você está pagando em cada uma, a prestação, o valor de prestação, o quanto falta, né? Tem todos os dados ali para que você cadastre na plataforma. Para quê? Para que ela te ajude a identificar qual é a dívida mais prioritária para você. Por exemplo, se você tiver inadimplente, né? Se você tiver com dívidas em atraso, dívidas inadimplente mesmo, né? Então, a plataforma te ajuda a identificar a priorização que você tem que dar nesses pagamentos. Então, é bem interessante. Isso você pode fazer através da plataforma, cadastrando isso lá, ou então também ao pedir o auxílio de um planejador financeiro, que quando você se cadastra na plataforma, você automaticamente já é ligado a um planejador financeiro. Se você não estiver se sentindo seguro para fazer aquele planejamento e a estratégia da sua quitação de dívidas sozinho, você pode pedir o auxílio de um planejador financeiro que vai estar ali dentro do seu cadastro, e você pode falar com ele e pedir o auxílio para um serviço personalizado, para que ele monte uma estratégia para quitar dívidas personalizadas. Isso eu também faço lá dentro, né, com o meu trabalho de planejamento. Isso também é um trabalho bem comum que a gente costuma fazer lá dentro. A saúde financeira, na minha opinião, né? A saúde financeira de uma pessoa física, digamos assim, ela depende muito do que não é o correto nós ganharmos aí X valor e gastar todo mês todo esse valor pagando conta, né? E o app Super Rico, ele veio exatamente para isso, na minha opinião. A pessoa ela pode colocar, então, metas, né, ou viagens, carros, ou desejos e sonhos, e quanto vai guardar por mês. A pessoa pode também colocar lá dívidas que possa ter, e como vai amortizar esse tipo de dívida. E no caso assim de investimentos, se eu, por exemplo, porque eu vi que esse app, o Super Rico, ele é tanto para pessoas ousadas, como para pessoas mais conservadoras como eu. Eu sou bem conservadora, tá? Por exemplo, bolsa de valores para mim ainda me deixa muito nervosa. Eu leio sobre o assunto, mas me deixa nervosa. Então, eu me considero conservadora em aplicações. Mas, assim, nesse sentido de aplicações de dinheiro, como o app Super Rico aí trata essa parte? Olha, primeiro, lá dentro do aplicativo, você consegue fazer o teste do seu perfil de investidor. Né? Claro que muitas vezes a gente já consegue ali ter uma pista de como é o nosso perfil, como você mesmo disse agora, né? Ah, eu sou mais conservadora. Mas dentro do aplicativo você consegue fazer esse teste e identificar qual é o seu apetite ao risco, né? Que a gente chama, né? Qual é o risco que você está disposto a correr nos seus investimentos. Porque esse é também um dos primeiros passos que a gente tem que dar para identificar qual que é o melhor investimento, qual é o investimento que mais se adequa ao objetivo que a gente tem. Então, dentro da plataforma, você já consegue identificar o seu perfil do investidor e ali você também, como eu disse há pouco, você consegue cadastrar os seus objetivos. Aí, após isso, você tem que chamar um planejador financeiro para que ele te ajude a montar essa carteira de investimentos, porque aí é uma carteira de investimentos totalmente personalizada para o seu momento de vida, para o seu perfil, para os seus objetivos, mas você tem tudo isso em acesso lá dentro da plataforma. E essa ajuda personalizada é um humano ou é uma inteligência artificial que está lá dentro do aplicativo? Como que é feito lá? Olha, ele começa com uma inteligência artificial, mas depois, se você pede para a ajuda de um planejador financeiro, aí você é conectado a uma pessoa humana para poder te atender.
tá? Então, muitas vezes, né, acontece esse transbordo humano, porque realmente, né, finanças é uma questão que a gente depende da tecnologia, mas nada melhor do que você conversar com uma pessoa ali que vai entender os seus sonhos, vai entender o seu momento de vida, para te dar um atendimento mais personalizado, né? Porque, afinal de contas, quando a gente fala de dinheiro, a gente não fala só de números, a gente fala de comportamento também. Então, por isso que é tão importante ter esse acesso a um planejador financeiro, a você poder conversar e falar da sua situação, dos seus hábitos de consumo. Tudo isso a gente lida, né, e trata dentro do planejamento financeiro. Paula, aí uma pergunta, por exemplo, tá? Se alguém que está nos assistindo agora quer baixar o aplicativo, o app Super Rico, mas ele também quer conversar com você. Você também dá esse suporte aí, quando a pessoa baixa o app e começa a usar? Sim, sim. Inclusive, eu vou deixar o link aqui para as pessoas que estão assistindo a live se cadastrar e entrar direto na minha base para que eu possa dar suporte para as pessoas que estão aqui com a gente agora assistindo essa live. Tá? Porque, como eu disse, se você entrar no aplicativo, se você entrar no site, você consegue se cadastrar, mas você vai ter acesso a um planejador. Mas se vocês quiserem que eu faça esse atendimento, e eu posso fazer para as pessoas que estão aqui, eu vou deixar o link que vai cair direto na minha base, e aí vocês vão poder ter o meu contato ali dentro e tirar as dúvidas sobre planejamento, pedir um auxílio personalizado. É bem interessante. E outro ponto também, para quem não conhece, a Super Rico, ela tem como sócio o Gustavo Cerbasi, não sei quem é que conhece, mas ele é uma figura bem importante na educação financeira, ele foi um dos precursores da educação financeira aqui no Brasil, e toda a metodologia que a gente usa é a dele, né, que ele criou e já validou nos cursos que ele deu aqui no Brasil. E dentro da plataforma tem vídeos, tem trilhas educacionais, onde ele mesmo ensina várias questões de estratégia de quitação de dívidas e estratégia de investimentos. Tudo dentro da plataforma você tem esse acesso também. Então, para quem quer aprender, quem quer ter essa educação financeira, também consegue fazer isso de forma gratuita lá dentro da plataforma. Bem interessante. O app Super Rico aí, ele realmente ele supera as expectativas hoje, na minha opinião, em todos esses sentidos aí de ajudar as pessoas a poupar dinheiro, realizar os seus sonhos e também sair de dívidas se precisar. Agora, eu queria saber um pouquinho de você aí, Paula. Você é escritora, certo? Também. Também. Eu sou coautora de um livro, até deixei ele aqui, ó, do ladinho para mostrar para vocês. Investindo na Prática. Escrevi esse livro com alguns colegas no ano passado. Então, ele também é uma forma para você que quer começar a investir, que está inseguro para começar, não tem certeza qual é o melhor caminho. Esse livro ele é um beabá dos investimentos, ele mostra todo esses primeiros passos que você tem que dar para identificar o seu perfil, identificar o seu melhor investimento. Ele é bem mão na massa. E eu amo ler, para mim foi, né, a realização de um sonho também poder escrever esse livro. Então, também vou deixar aqui, acabando a live, vou deixar o link do livro para quem se interessar. Tem o e-book também, para quem quiser ler online, quiser ler no Kindle. Fica bem mais prático também. Vou deixar aqui o acesso. Hoje, quanto mais a gente poder democratizar todas essas informações, Nath, é muito importante, né? Porque por tanto tempo os investimentos foi tratado como um assunto assim tão longe da nossa realidade. Eu sou da época que as pessoas falavam, não, mas é só quem é rico que pode investir, né? E hoje não, hoje a gente já sabe que não, né? Que mesmo você começando com pouco, você já pode começar a investir, que você tem que começar mesmo que com pouco, você tem que dar esse primeiro passo. Então, esse livro é muito interessante e vai te ajudar com isso também. E assim, né? Investimento é algo que deveríamos aprender na escola. Hoje está sendo falado muito disso. Hoje a gente está ouvindo muitas pessoas falarem, pessoas que têm um pouco mais de entendimento sobre quão importante é
desde a infância, a pessoa saber o que é guardar dinheiro, o que é poupar, o que é investir, o que é fazer multiplicação da renda, né? Porque não é só receber o valor ali do mês, gastar tudo que ganha e não ter um planejamento, porque a gente pode viver até os 90 ou 96 ou 100 anos. O meu avô, por exemplo, está com rumo aí aos 98 anos. Então, assim, ainda bem que ele tem uma boa aposentadoria, tem a casa quitada, tem o carro quitado. Então, assim, ele planejou muito bem toda a sua vida e eu lembro que ele poupava dinheiro, fazia o que tinha que fazer para guardar o dinheiro, não deixava de dar as moedinhas para os netos, ele sempre dava ali, minha avó também, enfim. Hoje ele vive bem por causa disso. Então, eu também penso muito nisso, que essa parte toda de investimento, além dela começar na infância, ela também tem que ser pensada por nós adultos de como vai ser a nossa velhice, por exemplo. O que você, como especialista em investimento, pode falar, por exemplo, desse assunto? Tá, muito importante esse ponto, né, Nath? Porque agora a nossa expectativa de vida cada vez aumenta. E isso é ótimo, né? Cada vez mais, né, os brasileiros têm vivido por mais anos. Só que a gente não está se preparando para isso. Então, a gente tem a expectativa de viver mais, mas não com a saúde financeira que merecemos, né? Então, por isso que é importante a gente começar a olhar para isso o quanto antes. Então, começar a se preparar, fazer os investimentos certos de longo prazo, para que você se prepare, né? O seu avô é um grande exemplo para você, né? Que se preparou e hoje ainda vive bem mesmo, né? Aos 98 anos. Então, assim, quanto antes a gente começar a se preparar, é melhor e que você possa começar com pouco mesmo, né? Porque outro fato muito importante é que a gente pode usar o tempo ao nosso favor. Então, quanto antes você começar a investir, menos você precisa investir por mês para que você alcance a renda que você quer na sua aposentadoria, por exemplo, ou para alcançar a sua independência financeira. Né? No Então, app Super Rico, Paula, também tem essa parte, por exemplo, se alguém quiser colocar um dinheiro para aposentadoria, também dá para colocar dentro do app Super Rico? tem, inclusive, a aposentadoria é um objetivo já que aparece como padrão para todo mundo que se cadastra na plataforma. O primeiro objetivo que já aparece lá é uma pergunta: qual é o valor que você quer receber na sua aposentadoria? Qual é o valor que você deseja de renda na sua aposentadoria? E aí ele já faz esse cálculo, você coloca o valor que você deseja ter de renda, qual é o ano que você pretende se aposentar, com qual idade, né? Com qual idade você pretende se aposentar, se você já tem algum valor guardado para isso, e a plataforma faz esse cálculo para você, né? Qual é o valor que você precisa ter de patrimônio para que você tenha essa renda que você deseja na sua aposentadoria e quanto que você precisa reservar todos os meses para isso, né? E aí, a partir disso, você já pode começar o seu planejamento financeiro. E quanto antes você começar, melhor fica, né? Mais fácil fica, né? Porque, como eu disse, você usa o tempo a seu favor, os juros compostos ao seu favor, que são os investimentos, né? Que você pode usar o mercado financeiro para que ele otimize, né, esses seus rendimentos. Então, é muito importante essa junção, né, Nath? Tanto o planejamento como de educação financeira, para que você entenda quais são os melhores investimentos que você pode aderir para alcançar aquele objetivo que você tem, seja de aposentadoria ou seja qualquer outro, né? Porque não existe o melhor investimento, né? Que eu fale aqui, né? Muitas pessoas me perguntam, né? Paula, qual é o melhor investimento? E não existe um melhor investimento que sirva para você, que sirva para mim, que sirva para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, né? Para cada pessoa vai ter aquele melhor investimento que se adequa para o momento de vida que ela está, para o objetivo que ela tem, para o tempo em que ela precisa, que ela pretende desfrutar daquele objetivo. Então, é muito pessoal. Então, por isso que é muito importante a gente mergulhar nisso, né? Entender quais são os nossos objetivos, quando que a gente pretende, e buscar informação, buscar educação financeira.
para que a gente alcance esses objetivos sem se endividar. Né? Uma coisa que eu ouvia muito era, ainda escuto, né? Para eu realizar tal sonho, eu preciso me endividar. Né? E hoje a gente já sabe que não necessariamente isso é verdadeiro. A gente tem como usar o planejamento para isso. Isso é um ponto importante, porque eu vejo, por exemplo, no histórico da minha família, né? O meu pai, ele sempre foi muito assim, afoito, né? Então, tudo ele comprava em 60 vezes, 120, 300 vezes, e ia fazendo, fazendo. Só que ele está hoje com 65 anos e antigamente era uma coisa, né? Hoje em dia, com tanta fiscalização e tudo mais, a gente tem que informar tudo para a Receita Federal, o que a gente compra, o que a gente recebe, e se recebe extra, e se compra, e se faz uma venda maior do que estava na sua declaração, tem que pagar imposto, enfim, é uma loucura aí, tudo se paga imposto. Toda essa modificação faz com que a gente tenha hoje um pensamento olhando mais para esse lado de poupar, na minha opinião. Hoje, eu penso 10 vezes antes de comprar coisas a longo prazo. Assim, eu não, já comprei, por exemplo, já comprei uma casa que era aí em 30 anos, eu consegui pagar ela deu em torno de 7 anos, porque eu fui entender como que eu fazia o abatimento, porque eu não ia ficar pagando uma casa em 30 anos para a Caixa Econômica, porque quando eu comprei, o que que eu percebi? Eu vou pagar 2.000 de aluguel, mas aí eu não vou botar no que é meu. E aí eu vou comprar essa casa. Só que eu não percebi que no final eram 3 casas que eu ia pagar. E aí as pessoas também não fazem esse tipo de análise. Isso é só um exemplo de uma coisa que eu já fiz na vida, que na minha opinião assim foi errada o meu pensamento. E depois eu comecei a correr atrás para ver o que eu podia fazer, porque eu não ia ficar pagando 30 anos uma casa. Então, o que eu fiz? Comecei a bater fundo de garantia, comecei a bater de trás para frente as parcelas, comecei a pegar 13º e colocar, no tempo que eu era CLT, né, porque hoje eu sou pessoa jurídica, mas nesse tempo eu fiz ali um esforço para pagar logo essa casa e não ficar 30 anos nisso, né? E quando a gente fala sobre investimento, saúde financeira, na minha opinião, e daqui a pouco eu quero ouvir a tua opinião também, tem que ser feito todas essas análises. E hoje eu sou muito conservadora por causa disso. Qualquer coisa que eu vou comprar, eu coloco no papel e eu começo a estudar na internet. Mas porque eu gosto muito de estudar. Eu vejo que você, como especialista de investimento, então, por exemplo, né, a pessoa ela pode te procurar para que você faça essas análises mais rápido para ela. Você faria esse trabalho também? Você faz esse trabalho hoje? O que eu faço, Nath, é poder ajudar a pessoa a tomar melhores decisões. Então, por exemplo, porque muitas vezes, quando eu quero comprar um imóvel, e muitas vezes as pessoas só olham qual é o valor da parcela, né? Mais ou menos como talvez aconteceu com você há anos atrás, né? A gente não para no início para fazer as contas, para entender o quanto de juros qual é o valor que aquilo representa ao longo do tempo, se vale a pena juntar um dinheiro para dar uma entrada ou não. Então, o que acontece muito aqui nos meus atendimentos é virem as pessoas que estão com essas dúvidas. Eu não sei se eu compro agora ou se eu junto um pouco mais de dinheiro. E aí o que eu faço é fazer simulações, né, para entender, porque também, como nos investimentos, não existe uma resposta pronta. Por mais que é óbvio que comprar à vista financeiramente é muito melhor, nem todo mundo vai ter esse dinheiro para que consiga comprar à vista e não pague juros para o banco. Né? Então, aí vai uma avaliação do momento de vida de cada um para entender qual que é a situação que mais se encaixa. Poxa, vale a pena juntar por mais um tempo
um valor para dar um valor maior de entrada e pagar menos juros para o banco, ou não, eu tenho que entrar agora, tenho que comprar agora porque não posso mais pagar aluguel. Então, qual é o melhor cenário diante de toda a situação? Então, eu faço sim essa avaliação junto aos meus clientes para entender qual que é o melhor cenário que cabe na vida daquela pessoa, né? Porque a gente tem o cenário ideal e tem o real, que é aquilo que cabe na vida de cada um, né? Então, a gente olha tanto pelo lado financeiro, né? Essa questão de fazer as contas, identificar juros, mas também de identificar qual que é a situação que melhor cabe ali para a vida de cada pessoa. E assim, é muito legal que você se especializou tanto em investimentos e também tem um lado até pessoal, eu acredito, nessa questão de você ajudar pessoas a realizar os seus sonhos ou até mesmo a sair das dívidas ou poupar, enfim. Esse lado pessoal para você, como é que eu vou te falar assim? Ele foi mais forte, porque quando eu te conheci anos atrás, nós trabalhávamos na Infosys, eu como consultora de implementação de software, você como desenvolvedora de software, a BAP HANA, e você se especializou hoje em investimentos. Eu queria saber assim, da sua motivação de você estar tão focada hoje nessa parte de consultoria de investimentos e ter toda essa expertise aí, né, nessa parte de gastos, de saúde financeira, enfim. Eu fui uma pessoa assim que eu também não tive educação financeira, né, na minha infância, nada disso. Mas assim, ao longo do tempo, conforme eu fui ganhando dinheiro, trabalhando, eu sempre fui muito organizada, eu sempre gostava de me planejar ali, mas eu fazia muito pelo instinto, assim, não seguia nenhuma metodologia, nem nada. E aí, ao tempo, eu comecei a me interessar por investimentos. Só que não se falava muito disso, não tinha muitas informações sobre isso. Então, eu comecei a fazer pesquisa na internet, a estudar sozinha, para buscar informação sobre isso. E aí, comecei a fazer meus investimentos ali, isso faz uns 11 anos atrás. E aí, quando eu comecei a aprender a investir, que eu comecei a ver o dinheiro ali trabalhando por mim, aquilo brilhou os meus olhos. Eu falei, gente, como é que ninguém fala disso? Como é que esse assunto não é falado, né, nas mesas, né, nas casas das pessoas? Porque realmente ainda não era tão divulgado assim. E eu, assim, me encantei por esse mundo de investimentos, comecei cada vez mais a querer estudar e aprender, e comecei a aplicar na minha própria vida. Comecei a investir, e aí errei muitas vezes, né, porque fui investindo ali por conta própria, sem ter ninguém assim me auxiliando. Mas isso também fez eu me especializar cada vez mais. E fui ali me interessando, estudando e me interessando. Então, comecei ali a me interessar por esse lado de investimentos. E aí, quando eu me vi, eu estava ali já ajudando os meus colegas, né? No trabalho mesmo, lá na Infosys, em outros lugares que eu passei. Quando eu me via, eu estava ali no café conversando com os meus colegas sobre investimento, falando sobre, né, rendimentos e corretoras e tudo mais. E aí algumas pessoas começaram a me pedir ajuda, começaram a me pedir para ensinar. E aí eu comecei assim, ensinava um colega, ensinava outro. E aí comecei a gostar disso. E aí quando foi na pandemia, que começamos a trabalhar todos remoto, eu vi na internet que tinha, né? Eu falei, tem como trabalhar com isso, como planejamento financeiro, como assessoria de investimentos. E eu falei, nossa, eu acho que cabe para mim. E aí comecei a estudar para me profissionalizar mesmo, porque até então eu fazia ali para ajudar os meus colegas e fazia para aplicar na minha própria vida. E aí foi na pandemia que eu comecei a estudar para me profissionalizar. E eu me apaixonei, porque, assim, de fato, é uma coisa que você consegue ajudar a transformar a vida de uma pessoa, né? Porque muitas vezes você não guarda dinheiro porque você não tem nenhuma motivação para isso, né? Então, assim, às vezes você não tem um objetivo muito claro. Então, todo o dinheiro que entra na sua conta, você gasta.
né, e você não consegue guardar, ou você também não investe porque você não tem conhecimento, né, você tem medo de começar, se sente inseguro e não começa. Então, o meu propósito foi para ajudar essas pessoas que, né, têm essa insegurança para começar, que não sabem por onde começar. Então, eu ajudo essas pessoas a iniciar um investimento, a enxergarem esse outro mundo e ver que é possível você realizar tantos objetivos através dos investimentos. Eu mesma consegui fazer minha transição de carreira, né, fazendo meu planejamento financeiro,